pessoal, olá, terceiro ano. Vamos agora, iniciar os nossos estudos de hoje. Bem, vamos começar com a nossa aula de português. E na nossa aula de português hoje, vamos falar um pouquinho sobre as nossas sílabas. E o que são sílabas, pessoal? Bem, sílabas é o conjunto de duas ou mais letras, que esses conjuntos vão formando as nossas palavras, tá bom? Como no exemplo da palavra livraria. Na nossa palavra livraria, tem, as nossas famílias silábicas. Li, L-I, vra, V-R-A, ri, R-I-A. As nossas palavras, elas são construídas a partir dessas famílias silábicas juntas. E assim forma a palavra, tá bom? Então, essas nossas palavrinhas, essas nossas sílabas, elas foram criadas a partir das nossas vogais, que são as letras A, E, I, O, U, e as nossas consoantes B, C, D, F, G, H e assim, por diante. Então, essas letras, essas consoantes e vogais juntas, vão sendo formadas para termos as nossas sílabas, como no exemplo da sílaba ba, be, bi, bo e bu. E o que a gente fez? Juntou, as nossas consoantes com as nossas vogais e fizemos assim as nossas famílias silábicas da consoante B. Ba, be, bi, bo, bu e bom. Então, juntamos essas letras, consoantes e vogais, e fizemos as nossas sílabas. E a partir dessas sílabas, construímos as nossas palavras. E daí, com esse conjunto de palavras, construímos os nossos textos. Então, por que estudar as nossas sílabas? Porque quando vamos escrever, quando vamos ler, é a partir da junção dessas letras, que formamos as nossas sílabas e que criamos as nossas palavras. E daí, entender o que estamos falando, qual familhinha silábica estamos usando, é muito importante na identificação das palavras e na hora de escrever, tá? Quando vamos escrever uma palavra muito complicada, escutamos o som dela, vamos juntando, essas palavrinhas para conseguir escrever essa palavra. Então, com todas as nossas palavras, é importante escutar os sons das sílabas. Então, as nossas atividades de hoje serão relacionadas a isso. A identificação e de construir as nossas sílabas, tá certo? Para que elas possam nos ajudar quando vamos ler, ou vamos escrever alguma coisa. Então, agora vamos para o nosso textinho do livro, tá? Que está aí na página 11, que tem o nosso título. Ler é um prazer. Então, a partir das nossas sílabas, conseguimos juntar, e formar as nossas frases, como temos aqui no nosso título. Ler é um prazer. Por quê? Juntamos essas sílabas e formamos uma frase que tem essas palavras, tá certo? E o que vocês vão fazer de início? Vocês vão parar o nosso vídeo, vão fazer a leitura do texto, vão observar o título desse texto, tá certo? E vocês vão identificar sobre o que o nosso texto está falando, tá certo? E o que é isso? É você ler e entender o que é que no nosso texto tem. O que é que o nosso texto fala? Ele traz que tipo de tema? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ler e vão pensar. Esse texto, ele fala sobre o quê? Qual foi a informação que foi trabalhada nesse texto? Então vocês vão ler com muita atenção. Não vão ler só uma vez. Vamos ler 2, 3, se for preciso. Porque uma leitura só, a gente só está conhecendo o nosso texto. Quando a gente lê 2 vezes, a gente já vai tirando algumas informações dele. E uma terceira, a gente já conhece bem esse texto. Bem, e após essa leitura, vocês vão fazer a atividade. E qual será a atividade?
A nossa primeira atividade será na folhinha, que vocês vão juntar as nossas famílias silábicas, tá certo? As nossas sílabas e vão formar palavras. E dessas palavras, tá certo? Vocês vão identificar o som bem direitinho, tá certo? Vocês vão falar cada sílaba que vocês formaram. E depois, né, vão fazer essa atividadezinha que é conhecendo o nosso texto. Ah, tia, mas por que essa atividade de conhecer o texto? Porque a partir da junção dessas familhinhas silábicas, vamos formando palavras. E essas palavras todas reunidas, né, formam os nossos textos, como acabamos de ver. E esses textos trazem informações que são importantes para nós. E conhecer o nosso texto é o que tia já falou, é saber o que o texto está falando. Eu li o texto sobre o quê? O que esse meu texto traz? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ler as perguntinhas e vão identificar o que foi dito no texto. Então, esses nossos textos, eles podem ser textos que trazem informações, como textos retirados de sites, jornal, fábulas, livros. Então, existem várias ferramentas que têm esses nossos textos. E esses textos podem ser textos verídicos, né, que são textos que contam uma verdade, que foi algo que aconteceu de verdade, ou uma história inventada, que é quando o autor ele cria uma história bem legal de uma situação que ela nunca aconteceu, bom? Então, vocês vão também identificar isso no nosso texto. Da onde é que ele vem? Ele vem de um jornal, ele vem de um site, vem de um livro, tá bom? E se é um texto verídico, né? Ou um texto inventado, uma história inventada. E existe também as duas formas de texto. O texto um jornal online, que ele é lá do nosso site, de um site que a gente encontra no celular, no tablet, no computador, ou um texto que é impresso, tá certo? Que é os nossos textinhos em folha, tá bom? Um jornal que ele é impresso, que é numa folhinha. Então isso também a gente identifica nos nossos textos, tá bom, pessoal? Então vocês vão fazer essa atividadezinha, as duas, a da folha, que são as famílias silábicas, vocês vão identificar essas palavras e vão prestar bem atenção no som delas, e a leitura do nosso texto, que é para trabalhar também a leitura dessas palavras, do conjunto das sílabas que formam uma palavra. Bom? Então, bons estudos, pessoal, e até a nossa próxima aula. Beijo!